e hoje vou falar-vos um pouco sobre amortizações antecipadas no crédito à habitação. Aqui, disto? As duas principais vantagens em liquidar antecipadamente parte do seu crédito à habitação têm a ver com a redução do volume de juros que vai pagar no total ao banco e com o menor custo do seguro de vida, uma vez que deve menos dinheiro ao banco. O volume de juros num empréstimo de 45 anos, por exemplo, para um capital de 150 mil euros, pode ascender a cerca de 45 mil euros no final do prazo. Se conseguir reduzir o prazo de 45 para 30 anos, este valor de juros reduz-se em cerca de 15 mil euros. Isto são valores grandes, significativos e que as amortizações parciais podem ir minimizando ao longo do tempo. Outro fator importante de facto é a redução do seguro de vida, e este é um fator tanto mais importante quanto mais avançado estamos na faixa etária. Para um jovem de 30 anos ou 35 poderá não ser significativo, mas se tivermos 45, 50 ou 55 anos, então pagamos quase mais do seguro de vida do que do empréstimo. Qualquer cliente bancário com um crédito à habitação em curso pode amortizar em qualquer momento o seu empréstimo à habitação, seja parcial, seja totalmente. Este assunto está devidamente regulamentado pelo Decreto-Lei 74 de 2017 e que define exatamente quais as condições em que qualquer cliente bancário pode amortizar um crédito à habitação. Variam consoante o regime de crédito. Se estivermos a falar num regime de taxa variável, a comissão máxima que os bancos podem cobrar é 0,5%. Se estivermos a falar num crédito contratado no regime de taxa fixa, o custo máximo é de 2%. Por exemplo, se quiser amortizar 5 mil euros e estiver no regime de taxa variável, pagará 25 euros por amortizar esses 5 mil. No regime de taxa fixa, pagará 100 euros por cada 5 mil euros de empréstimo liquidado. As taxas que referi são sempre as taxas máximas. Aconselho vivamente a consultar sempre a sua escritura. Por exemplo, nos anos 2000, praticavam-se taxas de amortização muito mais elevadas, 2, 3%. Mesmo que estas taxas constem na sua escritura, a taxa máxima hoje em dia em vigor é aos 0,5%. Se por acaso tiver contratado na sua escritura uma taxa inferior, é essa taxa inferior que vigorará. O pedido tem que ser assinado por todos os titulares do empréstimo, sabendo que em caso de amortização parcial, o banco exige um pré-aviso de 7 dias úteis e no caso de uma liquidação total, um pré-aviso de 10 dias úteis. Este prazo dos 10 dias úteis, em caso de liquidação total, é aquele que tem que respeitar quando se trata da venda da sua habitação. Caso pretenda avançar com uma amortização parcial, estes custos que referi, os 0,5% em regime de taxa variável ou os 2% em regime de taxa fixa, não serão aplicados em caso de morte, desemprego com mais de 3 meses ou alteração do local de trabalho a mais de 50 km. Nestas 3 situações previstas na lei, estará isento de qualquer comissão bancária. Antes de tomar a decisão de liquidar parcialmente o seu crédito à habitação, deverá ter em conta sempre toda a sua realidade financeira, sua e do respectivo agregado familiar. É muito importante ter também liquidez do nosso lado. Vejamos os tempos que estamos a passar nesta pandemia em que a maior parte das famílias já teve uma quebra mais ou menos significativa dos seus rendimentos. É importante, antes de decidir liquidar o crédito à habitação, verificar se tem já um fundo de reserva para fazer face a este tipo de situações. É também importante ter um fundo de reserva para evitar créditos futuros. Por exemplo, eu sei que daqui a 6 meses ou um ano vou trocar de carro, ou tenho que comprar um carro novo para um filho, ou tenho que fazer obras em casa. Então, será que vale a pena eu estar a amortizar hoje um crédito à habitação, que é o crédito mais barato que qualquer pessoa tem acesso, para estar a contrair daqui a 6 meses ou um ano um crédito para um carro ou para obras, que é muito mais caro, com spreads muito mais altos? Não, se calhar não vale a pena. Portanto, o que eu aconselho é, primeiro, constitua o seu fundo de reserva, poupança importante para situações como esta que vivemos hoje. Depois, um fundo de reserva para despesas previstas, que podem não ser hoje, mas daqui a 6 meses, um ano, 2 anos, sejam elas viaturas, obras, cursos de um filho, etc. E só depois pondera a hipótese de uma amortização antecipada do crédito. Outra alternativa às liquidações parciais é ter o dinheiro do seu lado e, por exemplo, investir.
Nós hoje vivemos um cenário de taxas de juros negativas, que já vem desde 2015 e que com o atual cenário da pandemia provavelmente vai perdurar por mais 3, 4, 5 anos. Neste cenário de taxas de juros, se formos consultar um banco para fazer um depósito a prazo, a taxa será de 0 ou de 0,1 ou de 0,2. Se quisermos aplicações alternativas com reduzido risco, a rentabilidade é hoje muito baixa. Se estivermos dispostos a correr riscos em comprar ações e para instrumentos financeiros com risco, vamos ter que assumir de facto esse risco. E só devemos fazer para pequenas fatias do nosso património e sempre numa perspectiva de longo prazo. Se tiver dúvidas ou quiser a minha opinião, não hesite, ligue-me ou escreva-me, siga-me nas redes sociais, estou ao vosso dispor.